Olá, nesse vídeo a gente vai fazer junto um exercício no Excel, tá? Então, começando lá. Aqui foi, no vídeo passado eu mostrei esses gráficos, tá? Expliquei aqui como que você faz o gráfico e tudo, expliquei que você pode modificar o layout dos gráficos e tudo. Então, vou escolher uma planilha em branco, e daí a gente vai fazer juntos esse gráfico, um gráfico, tá? Vou inventar uma equação qualquer e vou fazer o gráfico. Então, vou pegar, vou utilizar qualquer célula da minha planilha, tá? Não preciso começar lá da primeira célula, eu posso colocar ela em qualquer lugar que eu quiser. Mesmo porque quando você vai fazer um trabalho com exercícios que você vai resolver no Excel, você vai ter que colocar o cabeçalho direitinho, bonitinho, o nome do colégio, seu nome, número e turma, nome do professor, disciplina e tudo mais. Então, você sempre deixa um espaço aqui para o que você precisa colocar no seu trabalho, se você for fazer um trabalho dentro do Excel. No nosso caso é só para verificar aqui, só para ver como que a gente faz os gráficos em movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, eu já tinha dito para vocês, primeira coisa, fazer a tabela. Então, vou digitar lá tempo e uma equação para posição. No caso aqui, eu vou inventar uma equação para posição, tá? Movimento uniforme. O tempo, eu preciso pelo menos 3 valores de tempo. Para traçar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Mas para confirmar que a minha conta está correta, então eu coloco 3 pontos e faço as contas. Se algum ponto não estiver dentro da reta, a hora que você for traçar essa reta no gráfico, você sabe que alguma coisa ali você errou na conta, caso você esteja fazendo à mão. Se você estiver fazendo no Excel, só se você digitou alguma coisa errada, ou se a célula de repente ali você apertou em algum local diferente e ela não está pegando o valor correto que ela deveria pegar, que seriam os valores de tempo que você vai atribuir. Então aqui vou colocar lá 0, 1 e 2, tá? Coloquei os tempos. Aqui na célula do lado vou escrever, vou ampliar isso aqui. Vou escrever igual, sempre começa com igual, 10 mais o 6, asterisco, que é o vezes, e clico em cima do 0. E daí vai aparecer a posição em que está esse valor do tempo que tem que ser usado ali para multiplicar. E daí dou Enter. Quando eu dou Enter, ele faz a minha conta, tá? Não vou precisar digitar ela novamente. Então, ela está aqui. E você pode ver aqui na barra de função a fórmula que eu digitei. Então, se eu clicar em cima lá da fórmula, ele mostra a fórmula aqui e da onde ele tirou o valor para poder resolver a fórmula. Ok. Digitei ali. Agora, clico lá no 10 de novo. Vou colocar o meu cursor aqui em cima e vou arrastar. E daí ele vai fazer a conta com o 1 e com o 2. Dos tempos que você colocou ali. Se eu modificar aqui o meu tempo, por exemplo, para 10, 20 e 30, ele faz a conta para mim com aqueles valores que eu coloquei ali de tempo, tá? Então, e aquilo que eu falei para vocês, quando você está fazendo à mão os gráficos, é mais fácil você utilizar 0, 1 e 2, porque qualquer que seja a equação de movimento uniforme de movimento uniformemente variado, é mais fácil e mais rápido você usar valores menores para sair multiplicando. Mas nada te impede no Excel de colocar valores maiores aqui para poder fazer o seu gráfico. Daí agora que você fez a sua tabela, você vai selecionar a tabela, só os valores de tempo e das posições que foram calculadas. A barra quando você abre o Excel, a barra que aparece é do início. Então, você vai na barra inserir, os gráficos já estão ali, e daí você vai escolher o gráfico dispersão. Ele dá essas possibilidades para você, só com as linhas e pontos, só pontos. Então, você pode escolher um deles para poder estar fazendo. Então, eu vou escolher essas linhas suaves aqui.
não vai fazer muita diferença, porque ele vai ser uma reta. Então, se eu tivesse escolhido outro exemplo com as linhas que não são suaves, não teria problema nenhum, porque o gráfico do movimento uniforme é uma linha reta. Então, tá aqui o gráfico. Daí você tá vendo que o gráfico, ele tá sem título nem nada. Para você colocar esses títulos no seu gráfico, você vai em Layout, ali em cima, tá? Layout, título do gráfico. Daí lá, tá nenhum. Então, você coloca, pode escolher sobreposto e centralizado ou acima do gráfico. E daí você coloca o título do seu gráfico ali. Esse gráfico é um gráfico posição versus tempo. Clica fora, tá ali já. Não tem o nome dos eixos. Então, faço a mesma coisa lá, ó, título dos eixos. Eixo na horizontal. Eixo na horizontal, abaixo. Então, ele coloca lá, e daí você escreve lá, tempo. Clica fora, de novo lá no título dos eixos, na vertical. Título girado. Aí você clica ali em cima, seleciona e escreve lá posição. Clica fora, tá? Você pode aumentar o tamanho do seu gráfico para que ele fique mais visível para o que você quer, tá? Você pode modificar as linhas do gráfico, tá? Você pode alterar o layout ED. Você pode escolher essas opções aqui, o quadriculado que eu já tinha mostrado no outro vídeo. É a maneira como você quer que o gráfico apareça ali para você, tá? Então, digamos que eu quisesse essa daqui, ó. Ele mostra com os pontos aqui, com o X e o Y, ou no nosso caso, o tempo e a posição para cada um deles. Daí você tá vendo aqui, ó, 10 e 70. Tempo 10, posição 70. Então, ele mostra, né, as coordenadas de cada ponto nessa opção. Então, você pode mudar para a opção que você quiser. Pode colorir essa faixa aqui. Isso que aparece aqui, sério, isso que você não precisa. Então, apaga dali, porque daí você aumenta a área do seu gráfico para poder mostrar o seu gráfico. Então, esse é um gráfico do movimento uniforme. Eu vou abrir outra planilha aqui, fazer a mesma coisa agora. Tempo, vou inventar uma equação aqui para o movimento uniformemente variado. Então, menos 30 mais 40 vezes t mais 3t ao quadrado. Se eu quiser deixar o símbolo ali sobrescrito, você vai ali na fonte e modifica, tá? Daí ele não aparece aqui na barra de função elevado ao quadrado, mas ele aparece aqui no que você escreveu dentro da célula. Então é essa equação que eu vou fazer a conta agora. Para o movimento uniformemente variado, então esse aqui é do movimento uniformemente variado e esse outro aqui é do movimento uniforme, tá? Então, para esse do movimento uniformemente variado, vou escolher 5 pontos para que eu consiga desenhar a parábola, tá? No mínimo 5 pontos, porque se eu só colocar 3, eu não vou nem perceber que é uma parábola. E se eles estiverem próximos o suficiente, pode ser até que eles deem a impressão que é uma linha reta, e você não vai ter linha reta no gráfico do movimento uniformemente variado. Então, 0, 1, 2, 3, 4... Vou colocar 6 pontos, 5. Poderia ter feito só do 0 até o 4, que é o mínimo que você tem que ter. Qualquer coisa que você coloque a mais, o teu gráfico vai ficar melhor desenhado. E agora escrevo ali no Excel. Escrevo no Excel a conta que eu tenho que fazer. Igual, sempre começo com igual. Menos 30 mais 40 vezes o tempo, asterisco, e daí clico lá no 0 de novo, D24 agora, tá? Mais,
mais 3, asterisco de novo, vezes de novo, asterisco de novo, e daí vou abrir parênteses, vou clicar no 0 de novo, vou usar o acento circunflexo e o 2 e fecho parênteses de novo. Esta é a conta como eu tenho que digitar ali. Digitei, dou meu Enter, tá resolvido. Então, aqui é 0, só vai sobrar o menos 30. Então, já sei que tá certa a conta como eu digitei no Excel. De novo, pego aqui no cantinho e levo até lá embaixo. E daí ele faz a conta para todos os valores que eu coloquei aqui do lado, tá? Seleciono só os valores de tempo e posição, vou lá em inserir, gráfico, dispersão e traço o meu gráfico do movimento uniformemente variado. Então, eu vou reduzir ele um pouco, mas ele fica melhor. Eu estou reduzindo porque a minha janela está pequena, tá? Para poder fazer o vídeo. Mas quanto maior for a sua janela, melhor você vai enxergar esse teu gráfico aqui aparecendo, tá? Então, tá ali, ó. Comecinho da parábola. Quanto mais espaço você tiver no seu gráfico, melhor vai ficar a sua parábola. Ó, a posição 0 tá aqui e ele tá começando da posição menos 30. Então, se eu for lá e escolher um outro tipo de gráfico, por exemplo, este aqui, ó, ele me mostra os quadradinhos, ó, tá vendo? Mais dividido. Então, eu tenho como observar melhor aonde está aparecendo aonde começou o meu gráfico e aonde ele continua. E aqui ele ainda faz uns cálculos aqui da inclinação da reta e tudo que no caso você não vai precisar, tá? Então você pode estar escolhendo os gráficos aqui, apaga sempre esse aqui para ter mais espaço, né? Para que você possa ver. Então, quando eu preciso tirar outras informações do gráfico, tem outras coisas para responder sobre o movimento uniformemente variado, é mais interessante que eu tenha um gráfico assim, ó, onde eu tenho os espaços aqui que eu possa contar através dos espaços, tempos e posições. Nesse layout aqui, ele coloca os títulos aqui, aparecem os títulos para que eu preencha. Então eu posso ir direto ali no título e preencher ali tempo, e aqui posição. Quero colocar título, vou de novo lá em formatar, layout, título do gráfico, e daí o gráfico sobreposto ou acima. Daí coloco, daí escrevo aqui no meu título aqui, posição, versus tempo. E daí tá aí o teu gráfico do movimento uniformemente variado. Quando o gráfico está selecionado, ele mostra da onde ele está tirando os valores das posições e dos tempos, tá? Então ele mostra aqui. Da mesma maneira que quando eu estou clicando aqui em cima, ó, ele mostra da onde ele tirou o valor para multiplicar, quem que é o B24. Quando eu estou clicando em cima do gráfico, ele mostra para mim quais são os valores, quais são as colunas, ou onde estão os valores que ele está utilizando para fazer aquele gráfico, tá? E então, por hoje é só, pessoal. Valeu!